Então vamos lá aí para a próxima questão, que é a questão 10, né? Eu disse para vocês resolverem as questões de calorimetria. Primeiro vocês colocam os dados da questão, né? Para saber se já está na unidade de medida correta ou se precisa mudar. E outro, qual fórmula deve usar, né? As fórmulas eu já coloquei aí. Então, vamos lá, né? Primeira informação que ele diz, ó, cuidado aqui que eu pedi para vocês terem nessa questão, que às vezes ele não vai escrever o número 1 assim, né? Ele vai escrever por extenso. Então ele escreveu 1 quilograma, né? Então, ou seja, 1 quilograma é 1 quilo, né? Então você tem aqui a massa, 1 quilo, né? Aí, será que vai ser preciso transformar para gramas? Porque a unidade padrão aqui para achar em calorias é gramas, né? Então, eu verifico logo aqui, ó. Ele disse o calor específico, ó. Ó, calorias, gramas, Celsius. Então, ou seja, a quantidade de calor tem que estar em calorias, a massa tem que estar em gramas e a temperatura tem que estar em Celsius. Lembrando que o calor específico é o Czinho, né? Então eu já percebo que eu vou ter que mudar a massa, né? Porque aqui o calor específico foi dado em calorias, gramas, Celsius. Então, colocando aqui 1 quilo, né? São 1000 gramas, né? Aí ele diz que a temperatura inicial, né, é menos 30. Então, vamos chamar aqui de T inicial. Tanto faz você chamar de T0 ou TI, vai fazer menos 30 graus Celsius. E aí ele diz que recebe, ó, essa palavrinha aqui, ó, recebe, né? Eu falei que a questão pode ceder calor, receber. Quem recebe é mais. Então, assim, a quantidade de calor aqui eu vou ter que colocar ela positiva. Porque se mudasse ali para o nome sede, né, aí ia ser negativo. E aí isso faz diferença na hora de você fazer o cálculo, né? Então, 12.000 calorias. E aí ele pergunta quem é a temperatura final. Aí a primeira coisa, qual é a fórmula que eu posso usar, né? Vamos colocar a primeira para ver se eu posso usar, que é aqui. É o nome do assunto, né? Quantidade de calor. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Aqui nessa fórmula tem a temperatura final? Tem, né? Aonde é que ela está? Aqui, ó. Porque aqui, o que é a variação da temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, você tem o que? Tem, tá aqui, 12.000. Você tem a massa? Tem, tá aqui, 1.000. Você tem o calor específico? Tem. Você tem a temperatura inicial? Porque aqui a é final menos a inicial. Pronto, então aqui você tem quatro letras, né? E só uma incógnita. Então eu posso usar ela, quer ver? 12.000. Eu lembro que eu fiz para vocês assim, ó. Primeiro eu vou achar a variação da temperatura, né? Porque a fórmula tem 4 letras, né? E aí eu tenho 3 valores. A massa é 1.000. O calor específico é 0,6. E aí eu vou descobrir a variação da temperatura, né? Mas quem quiser fazer assim, eu poderia abrir um parêntese aqui e colocar a temperatura final, que é T, que eu estou procurando, menos a inicial, que é menos 30, poderia ser. Mas eu vou querer fazer, vou fazer desse modo que eu acabei de falar para vocês. Vou primeiro achar a variação da temperatura. Então, 1.000 vezes 0,6 dá 600, né? Delta T.
Então, ΔT é igual a 12.000 dividido por 600. Então, dividindo aqui 12.000 por 600, dá 20 graus Celsius. Só que isso daqui não é a minha resposta ainda, que é a variação da temperatura. Né? Eu disse que a variação da temperatura é 20 graus Celsius. Só que eu quero é a temperatura final. Né? Aí eu disse, o que é a variação da temperatura? É você pegar a final, que eu não sei, que é a pergunta, menos a inicial, que é menos 30, né? Isso daqui tem que dar 20. Então, menos com menos é mais, né? Então, fica T mais 30 igual a 20. Passando o 30 para o outro lado, T é igual a 20 menos 30. A temperatura final é de menos 10 graus Celsius. Mas como eu falei, professor, eu gostaria de fazer ela já colocando aqui o T menos o menos 30, né? Para ficar mais 30 e depois fazer a multiplicação. Pode ser também, beleza? Então vamos aí para a nossa próxima questão, que foi a questão 11. Né? A questão 11 foi uma questão teórica, que é aquela parte em que a gente vai diferenciar capacidade térmica, calor específico, né? Então vamos lá. É aquela questão que eu falei para vocês quando eu falei a diferença, né, do calor específico da água com o calor específico da areia, né? Eu expliquei a vocês que durante o dia a areia está quente e a água está fria. Por que isso acontece? Por causa do calor específico de cada um dos materiais. A água é a substância na natureza que tem o maior calor específico, que é de 1 caloria grama Celsius. Então, ela demora a esquentar e por isso que ela demora a esfriar. Por isso, quando você vai na praia, né? Por isso, quando você vai à praia, de dia a areia está quente e a água está fria. E quando chega à noite, a areia está fria e a água está morna. Por isso que eu falei para vocês. O processo é esse. Cada uma tem um calor específico, ou seja, cada uma precisa de uma quantidade de energia para aumentar 1 grau Celsius. Como a da areia é menor, ela demora mais para esquentar ou para esfriar. Ela esquenta rapidamente, mas também ela esfria rapidamente. Então, vamos aqui explicar o fenômeno. Por que esse fenômeno acontece, né? Então, respondendo aqui a letra A. Ele pergunta por que isso acontece. Devido ao calor específico, né? Da água ser maior do que a da areia. Então, se o calor específico da água é maior do que a da areia, significa dizer que a água demora mais a esquentar, né? A água demora mais a esquentar, logo demora mais a esfriar, né?
E a areia também, como o calor específico da areia é baixo, né? É o mesmo procedimento, já que o calor do específico da areia acho que é 0,2, né? Então ele demora, ele esquenta rápido, mas também ele esfria rápido. E o conceito de calor específico, eu já falei quando eu falei a diferença entre calor específico e capacidade térmica, né? O que é o calor específico? É a quantidade de energia necessária para cada grama, vou botar assim, para cada grama, para aumentar 1 grau Celsius. Então, eu falei para vocês que o calor específico é a quantidade de energia que eu mando para cada grama do material para que ele aumente 1 grau Celsius. E lembrando, né, que a capacidade térmica é a quantidade de energia que você manda para a massa toda. E o calor específico é para cada grama. Então, como eu disse, a questão 11 aí era uma questão teórica, né? E a gente já comentou isso aí. Podemos partir para o 12. Ok? Então, vamos lá para a questão 12. Como eu disse, né? Primeiro, vamos colocar os dados da questão para saber qual fórmula vai usar, né? Então, a questão diz que você tem um forno micro-ondas que produz ondas eletromagnéticas que aquece os alimentos colocados no seu interior ao provocar agitação e o atrito entre suas moléculas. Se colocarmos no interior 250 gramas de água, olha o material, água, né? Então, olha, e aí ele disse aqui nessa questão, calor específico, mas se ele não quisesse escrever, é obrigação sua já saber o calor específico da água, né? Então a massa aqui, ó, são 250 gramas, né? São 250 gramas. A uma temperatura de 20 graus Celsius e vai aquecer ela até 100 graus Celsius. Então já tenho aqui a variação da temperatura, né? Que é de 20 até 100. Então 100 menos 20, que dá 80 graus Celsius, né? 80 graus Celsius. E você tem aqui produz 10.000 calorias por minuto. Você tem aqui a potência, né? Que são 10.000 calorias por minuto. Então aqui é a potência. Lembrando que a pergunta é: qual é o tempo? Né? Pô, bem aqui, ó. Qual é o tempo necessário para aquecê-lo até 100 graus Celsius? Então a minha pergunta é o tempo. Tá aqui o calor específico, né? Vou até circular ele aqui. Aí, veja só, como ele quer o tempo, a única fórmula que tem tempo é a fórmula da potência, né? Onde diz que potência é a quantidade de energia dividido pelo tempo. Então, para você achar o tempo, você precisa da potência, tá aqui, né? E você precisa da quantidade de energia, que ainda não tem. Então, primeiro eu vou atrás da quantidade de energia, e a quantidade de energia que nós estamos trabalhando aqui, que é a quantidade de calor sensível, é o Q macete, né? Q igual a M vezes C vezes delta T. Então, calculando aqui a
A quantidade de calor, a massa é 250, o calor específico é 1 e a variação da temperatura é 80, né? Então ficou 250 vezes 1 vezes 80 dá 25 vezes 8 dá 200 com 2 zeros. Então dá 20.000 aí calorias, né? Não precisa nem mudar porque aqui está em calorias por minuto, então aqui já está em calorias. Então quando eu substituir aqui eu vou achar o tempo em minutos. Então substituindo agora nessa fórmula aqui, ó, a potência é 10.000, né? A potência é 10.000. A quantidade de calor é 20.000. E aí eu vou descobrir o T fazendo meio pelos extremos, né? Fazendo meio pelos extremos, você tem 1.000 vezes T dá 10.000 vezes T dá 10.000 T. E aqui embaixo tem um 1, né? Então 1 vezes 20.000, 20.000. Agora é só passar dividindo, né? T é igual a 20.000 dividido por 10.000. Só cortar os zeros agora, né? Você tem 2. 2 o quê? Se aqui é calorias por minutos, então você tem 2 minutos. Tá aqui a resposta da questão 12. Né? Depois nós vamos para a questão 13. Né? Indo para a questão 13. Na questão fala que você tem um aquário com 10 litros completamente cheio de água. Então, novamente, ó, falando aqui sobre a água, né? Ó. Então, você tem aqui o volume de 10 litros e o volume é de água. Como é cheio de água, né? Eu já pedi para vocês aquela dica, né? Se ele fala que o volume é 10 litros, automaticamente você já tem a massa, né? Porque aqui é água, então se você tem 10 litros de água, você tem 10 quilos, ok? Aí ele fala que se você encontra-se um pequeno aquecedor, né, de 60 watts, então você tem a potência de 60 watts. Sabendo que o tempo é 25 minutos, né? Que em 25 minutos, que é o tempo, né? É 25 minutos. E a temperatura chegou de 2 graus Celsius, né? Ou seja, aumentou de 2 graus Celsius. Então, se ele está dizendo que aumentou, isso daqui já é a variação da temperatura. Então, é o nosso ΔT, né? Então, 2 graus Celsius. Eu gostaria que vocês até dessem uma olhada nessa questão aí, porque na hora que eu fui resolver com vocês de manhã, eu fiz um erro no final de colocar a resposta, mas se eu não me engano eu corrigi à tarde. Mas vejam o vídeo novamente aqui e corrijam aí a questão 13, certo? Porque na hora que eu fui fazer, vocês vão ver a hora que eu acabei colocando uma coisa errada. Preste atenção aí, ó. Então, primeiramente, o que é que eu tenho que fazer? Ele quer saber qual é a quantidade de energia absorvida pela água. Então, como é a quantidade de energia absorvida pela água, eu vou encontrar na letra A a quantidade de energia, né, que é o Q, né, o Q da água. Então, primeiro eu preciso da massa da água,
né? Eu preciso da massa da água. Só que aqui está em quilos, né? E o calor específico é 1 caloria grama Celsius, ó. Tá aqui os dados. Então aqui tem que ser colocado em quilos. 10 quilos são 10.000 gramas, né? 10.000 gramas. Então vai ficar 10.000. Ok? O outro vezes o calor específico, que é 1, e a variação da temperatura, que é 2. Então a quantidade de calor aqui foi 20.000. Okay? Só que aqui é 20.000 calorias. E aí foi o meu erro, certo? O que foi o meu erro aqui? Porque lá na hora que eu fui fazer a divisão, que ele pediu na próxima questão, era para ter colocado em joules, porque a outra eu vou encontrar em joules. E aí eu esqueci de multiplicar aqui por 4, para dar os 80.000, né? Aqui é 80.000 de energia que a água pode receber. Mas na letra B, primeiro eu vou calcular, que ele quer a fração da energia fornecida pelo aquecedor perdida. A que foi perdida. Porque vamos ver primeiro quanto foi que o aquecedor forneceu, né? Para você saber a quantidade de energia que o aquecedor forneceu, né? Veja que eu vou usar a fórmula da potência. Potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Só que para a potência estar em watts, né, significa dizer que a quantidade de calor está em joules. Então, quando eu tenho aqui, isso daqui tem que estar em segundos o tempo. 25 minutos são quantos segundos? É só você multiplicar aqui por 60, né? Você multiplicando por 60 dá 30, vai 3, 200, dá 1.500, né, segundos. Então, quando eu jogar aqui, potência é igual a 60, o que eu estou procurando, que é a quantidade de energia fornecida pelo aquecedor, porque aqui era o da água, certo? Dividido pelo tempo, que é 1.500. Então, multiplicando aqui meio pelos extremos, você tem que Q é igual a 90.000. Aí foi a outra parte do erro, que aqui é 90.000 joules, foi na hora de calcular a fração. Porque ele quer a fração do que foi perdido. Aí vocês observam, quanto foi perdido de energia? Aí como é que eu sei? Ó, a água não recebeu, não é para receber até 80, mas só que o aquecedor não forneceu 90, então se perdeu quanto? Se perdeu 10.000, mas só que ele quer na forma de fração, né? Ou seja, perdeu-se 10.000 em cima de quem? De 90.000. Aí cancelando os zeros aqui, você tem a fração 1/9. Eu não tenho uma recordação se foi assim que eu fiz, mas para mim eu lembro que teve um erro lá, que eu acho que eu coloquei aqui foi 20.000, né? E eu dividi calorias e joules. Não pode, tem que ser joules com joules ou calorias com calorias. Foi por isso que ele colocou aqui que 1 caloria, ele não mandou usar 4,18 ou 4,2. Foi por isso que eu botei um 4 aqui, porque 1 caloria vale 4 joules, certo? Então, eu vou aqui para a próxima questão, que é a 14, certo? Vamos para 14. Nós paramos na 13. Doutor. Fizemos só até a 13? Não, 14. 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 14
Pronto, então eu só vou fazer a 14 agora para finalizar esse nosso encontro, certo? Aí vocês, eu tiro a foto aqui dessa e coloco lá no grupo. Mas também vai estar lá no vídeo, qualquer coisa, certo? Então vamos lá. A questão pergunta assim, ó, quantas calorias... Então tá perguntando pelo que da história, né? Uma massa de 1 quilo, né? Ó, a massa de 1 quilo. A água a 30 graus Celsius deve receber para que sua temperatura passe para 70. Então eu já tenho aqui a variação da temperatura, ó. Saiu de 30 e foi para 70, então eu faço 70 menos 30, que dá 40. E o calor específico da água é 1 caloria grama Celsius, né? Ele disse, mas, como eu falei, você já tem que saber esse valor. Um detalhe, né? O calor específico está em calorias gramas Celsius. Então a massa tem que ser dada em gramas, né? 1 quilo são 1000 gramas. Então, como ele quer a quantidade de calor, para você achar essa quantidade de calor, é a massa, né? Vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Então, o que aqui vai ser 1000 vezes 1 vezes 40, né? Então, 1000 vezes 40, 40 mil. Questão simples, né? Só aplicação de fórmula. Só que a unidade de medidas aqui é calorias. Ele não explicou, ele não me disse aqui qual unidade de medida queria, né? Eu coloquei em calorias, mas poderia ter sido em joules, né? Poderia ter sido em quicalorias. Isso daqui para colocar em quicalorias é só dividir por 1000, né? Se você quiser dividir isso aqui, botar em quicalorias. 40 mil dividido por 1000 dá 40 quicalorias, quical, né? Ou você pode colocar em joules também, né? Aí para colocar em joules, ou você multiplica por 4,18, ou só por 4,2 ou 4,1, como ele não especificou aqui, né? Eu vou deixar só nesses dois mesmos aqui, né?